Vaval, aqui está mais ou menos o dimensionamento da viga padrão, tá? Então peguei a pior condição que tinha lá e aí eu coloquei pra gente trabalhar, tá? O pessoal já está executando lá. Aquela que na minha forma é a viga, acho que é a viga. Aqui é aquela linha de parede que não tem o pilar. Aqui é a linha de parede com pilar. Então aqui é o banheiro, né? Aqui eu tô querendo colocar o pilar que eu falei. Então o pessoal tá mexendo nessa viga aqui, ó, viga 8. Eu tinha lançado com 20 por 50, mas quando a gente for fazer aí os 2 centímetros para lá, 2 para cá, a gente vai ficar com algo em torno de 22 por 50. Acho que foi isso que eu vi, né? Lançando aqui fazendo o desenho, acho que foi essa situação aqui, tá? Que eu vi. Então eu tenho 52 por 22, tá? Então 22 por 52, se a gente fizer como a gente conversou lá, mais ou menos, tá? Aí, o que nós vamos ter? Tá? O primeiro trecho da viga apoiado na parede até o primeiro pilar, né, do pilar apoiado na parede até o primeiro pilar, embaixo nós não precisamos colocar muita coisa, a gente tem os 2 ferros de meia, tá? A gente vai acrescentar 2 ferros de 10, tá? Na verdade, 2 ferros de 10 é suficiente em toda a parte de baixo da viga, tá? Contando que a gente tem esses 2 ferros de meia existentes lá, tá? Então, 2 ferros de 10 são suficientes, tá? E aí você pode fazer a emenda naquele pilar do meio, tá? Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Viuzito? Na parte de baixo, isso aqui é o esquema do galpão em 3 dimensões, aqui é a entrada dele, tá? Essa linha vermelha aqui é porque muda de nível, né? Então aqui é mais baixo, aí sobe 1 metro, aí ficou essa linha aqui, como sendo o chão do próximo metro. Então, ó, o pilar da esquerda aqui, né? A que vocês estão fazendo a última linha de pilar, penúltimo, P18, P17, essa aqui, tá? Então, essa V8 aqui. Então, nesse trecho aqui todo, né? Até o final, a gente consegue fazer o reforço aí com 2 barras de 10 embaixo, toda a vida, tá? E aí você vai fazer, como vai dar mais do que 12 metros, você vai fazer a emenda aqui, em cima do pilar. Em cima que eu diga, né? Dentro, né? Aqui tá passando, você vai puxar a trena para cá, e aí você tem que ter um encontro entre esses 2 ferros aqui de pelo menos 40 centímetros, tá? Eu coloquei aqui para não ter nenhum problema, eu coloquei, chegou aqui no eixo do pilar, eu passei 40, e a viga o ferro que vem daqui, eu passei 40 para cá, e na verdade ficou 80 aqui interagindo. Pode fazer assim também, tá? Embaixo a gente vai ter essa situação, ok? Que é essa emenda aqui embaixo, tá? E aí, com o outro varão, dá para chegar até o final lá da última viga, se for preciso, tá? No que a gente conversou hoje, a gente conversou de fazer até aqui, tá? Só que esse trecho aqui, por mais que seja menor, ele tem lá a sua carga, tá? Então, mas a carga, assim, a demanda não é aqui embaixo, é aqui em cima, tá? O comportamento da viga, né? A gente define mais ou menos a armadura através desses gráficos aqui de momento fletor, tá? Então, se a gente for observar aqui, ó, do trecho aqui é aquela parte da viga em balanço, o último pilar aqui e o penúltimo pilar. Então a gente pode ver que não tem nenhuma solicitação embaixo. Então não tem acréscimo de armadura aqui embaixo, mas aqui em cima a gente tem um momento bastante alto, tá? Então quase do mesmo patamar do momento que está acontecendo ali no meio, tá? Na parte de cima. Então na parte de baixo, reprisando aí, 2 ferros de 10 em todo o trecho que foi conversado, tá? Na parte de cima, o que acontece? Vai passar 2 ferros de 10 também, nos estribos, e aí nos determinados locais a gente vai acrescentar mais ferros ainda, tá? Então o que vai acontecer? No pilar 18, tá? 18 do exemplo que eu estou dando aqui, eu estou tentando trazer aqui sempre no 3D para não gerar dúvida, tá?
Espero que não esteja falhando o áudio aí da gravação, que de vez em quando falha. Então, ó, o que vai acontecer? Nós vamos pegar aqui, acho que é esse, V9, aqui, V10, V9, V8, esse aqui, tá? Então, ó, aqui, no trecho que ele encontra o pilar, né, o pilar aqui, a gente vai ter um reforço de armadura na parte superior, tá? Então, a gente vai passar 2 ferros de 10 no todo, tá? A emenda do ferro de 10 você faz entre os 2 pilares do meio, tá? Nesse ponto aqui, né? Aí você faz o mesmo esquema, passa 40 e volta 40 no meio do vão, tá? Entre o pilar 18 e o pilar 17, para esse caso aqui. Aí, no trecho sobre o pilar 18, a gente vai cortar 3 ferros de 10 com 4 metros e 5 e coloca no meio. Aí vai ficar 2 metros e 2 para um lado, 2 metros e 2 para o outro. Tá? Então, eu vou ter... Já tem as 2 barras de meia da estrutura antiga. A gente vai acrescentar 2 barras de 10 na estrutura nova, né? Por cima aí, aquele mesmo esquema, colado na armadura da laje, de ponta a ponta, tá? Esses dois vão ter que ter. No trecho sobre o pilar P18, na parte da armadura negativa, nós vamos colocar ainda mais 3 barras. Aí, a gente vai ter aqui, nesse caso, nós vamos estar incluindo 5 barras, tá? Nesse trecho aqui vão estar 5 barras entrando, enquanto que no resto vai ter 2, né? E lá na última ponta, lá depois do último pilar, tem um reforço na parte superior que a gente precisa conversar como é que a gente pode fazer, tá? Por enquanto, se eu mantiver a seção aqui, se eu aumentar a seção, eu vou ficar com mais 2 barras de 10, tá? Esse trecho aqui, e perceba que ó, a gente conversou de parar aqui, tá? É só no outro trecho lá, do último balanço, essa problemática, tá? Então a gente pode fazer a estrutura até aqui. Se precisar intervir, a gente vai mexer nessa parte aqui, tá? Aumentar um pouco a seção aqui, né? E aqui a gente pode tentar manter do jeito que está. Não tem tanta solicitação não, tá? Aí nós vamos fazer aqui, esse trecho vai ficar com 5 barras, tá? Aí você pode colocar, por exemplo, 3 na parte de cima, né? A gente pode ter uma situação assim, né? 3 na parte de cima e 2 aqui embaixo, tá? Porque senão vai ficar apertado de passar a brita e tal, né? Eu acho que a maneira mais fácil vai ser essa aqui, tá? Então só naquele trecho a gente vai ter 5. No resto a gente vai estar correndo com 2. Tá? E quando for correr com 2 a gente passa já com isso aqui, né? Então esses 2 azulzinhos aqui vão passar durante toda a parte superior e os vermelhinhos vão entrar somente aqui, tá? Em cima do pilar 18. Lembrando que esse ferro tem 4 metros, então se corta aí uns 4 metros 5. E aqui a gente vai ter a mesma história, só que vão ser mais 2. E aí a gente pode fazer, por exemplo, acrescentar 2, bota os 2 de lado aqui, ó. Tá? Esses ferros aqui, eles vão estar mais ou menos na mesma altura do ferro resistente que tem aqui. Tá? Então o ferro resistente é esse verde aqui, as 2 de meia que vocês indicaram. Levantou, e aí a gente pode fazer assim, tá? Ou então, se vocês acharem mais fácil, nesse caso que tem 4, pode colocar os 4 aqui. Se passar a brita fininha, aí vocês podem colocar, tá? Poderia até colocar os 5, se houver essa verificação aí, se passa ou não passa os agregados, né? Se colocar 5 com 22, a gente tem pouco espaço para passar, mas a gente diminuiu a brita. Então pode ser que funcione, tá? A gente pode ver isso quando for executar a primeira, ok? Então a armadura superior e inferior, ok. Os estribos, eles podem ser... nós temos os estribos existentes aí. Tá? Então, nós temos os estribos a cada 15, né, pelo que vocês levantaram. Vou botar mais ou menos o tamanho para não perder, né? Então, os estribos a cada 15.
Isso é o existente lá, né? Então o que a gente pode fazer? Esses estribos a cada 15, se eu tivesse a seção toda, ele já era um estribo mais ou menos suficiente, tá? Então a gente vai acrescentar aqui, a gente pode fazer um ferro a cada 20, tá? Então vai ficar alguma coisa assim, né? Tratar a imagem de segurança, esses 1 a cada 20 aqui. 5.0. Se o ferro interno aí fosse de certeza de 6, de 1/4, aí a gente podia até colocar isso aqui a cada 25, por exemplo. Tá? Então, eventualmente, a gente vai ter um estribo junto com o outro aqui, mas como eles estão afastados, 2,5 centímetros mais ou menos, 2 centímetros, então eles não vão se pegar não, não tem problema não. Tá? Ok? Então, a viga padrão vai ser mais ou menos isso aqui, tá? Essas vigas para preencher.